Eu tinha somente 12 anos de idade quando algo terrível aconteceu comigo. Ainda me lembro como se fosse ontem, devido ao grande medo que eu passei. Eu estava dormindo no sofá e acordei com muita sede, mas antes de ir até a cozinha para beber um pouco d'água, fiquei alguns segundos sentado, até os meus olhos se acostumarem com a escuridão. Quando eu olhei para a parede atrás de onde ficava a nossa televisão, eu vi algo acontecendo. Parecia que eu havia sido remetido para um outro lugar e não conseguia enxergar onde estava, mesmo com meu consciente avisando que ali era a minha casa. Os meus olhos viam uma outra situação. Eu vi uma sombra muito grande com asas enormes. Era a sombra de uma pessoa que estava empurrando duas crianças, na intenção de jogá-las ao abismo. O desespero tomou conta de mim. Gritei para chamar a atenção das crianças. Eu queria avisá-las do perigo que estava ocorrendo, mas meus gritos eram abafados pelo barulho das asas daquele ser que cercava o caminho para as crianças não fugirem. Logo em seguida eu ouvi a voz do meu pai me chamando. Então eu gritei pedindo socorro. No momento em que o meu pai chegou perto de onde eu estava, eu apontei com o dedo e mostrei aquela imagem horrível que estava diante de nós. Quando meu pai olhou, viu que os olhos daquela coisa enorme estavam acesos e brilhavam como se fossem duas brasas em chamas. Em seguida, aquele estranho começou a bater suas asas e vinha em nossa direção, como se nossa presença estivesse atrapalhando o que ele pretendia fazer com aquelas crianças. E foi nesse instante que meu pai acabou desmaiando. Essas foram as palavras do Marcos, que nos enviou o relato a seguir. O Marcos nasceu na cidade de Rancho Queimado, em Santa Catarina, e morou numa casa localizada no distrito de Taquara. Nesse distrito, encontravam-se duas principais atrações da cidade: a antiga casa de campo do ex-governador de estado Estilac Leal, e a qual foi transformada no museu histórico, e também a Festa do Morango, que é realizada anualmente. Os pais do Marcos sempre foram religiosos e humildes, sem contar que são trabalhadores do campo. Pelo menos uma vez por semana eles vinham até a cidade para participar das reuniões da igreja. E desde pequenos, Marcos e sua irmã mais nova aprendiam sobre a fé cristã. Sentiam-se muito seguros com a promessa de que Deus dizia que seus anjos estariam ao redor daqueles que o temem. E por isso, acreditavam que os anjos do bem cuidavam deles. O pai do Marcos possuía um pequeno caminhão que era utilizado por ele para fazer entregas dos produtos das fazendas para mercearias e supermercados da região. Foi em uma dessas viagens, quando ele voltava para casa durante a noite, que ele sofreu um grave acidente na estrada. Enquanto cochilava ao volante, o seu pequeno caminhão colidiu com uma encosta montanhosa na estrada, e mesmo após acordar do susto, o caminhão estava desgovernado, atravessou a pista e caiu em uma ribanceira, e após capotar e rolar ladeira abaixo, o veículo parou completamente destruído, a uma distância de 25 metros abaixo da estrada. O motorista, que também voltava para casa pelo lado oposto da pista, segundo antes do acidente, havia parado para atender uma ligação em seu celular. E se não fosse por isso, o caminhão teria batido nele e caído barraco abaixo. Foi o motociclista que chamou os socorristas para ajudar o meu pai, disse Marcos. Quando o socorro chegou, o motociclista disse-lhes que se existissem anjos da guarda, ele foi ajudado naquela noite, assim como muitas pessoas que vieram ajudar. Havia um comentário de que só por um milagre encontrariam o motorista do caminhão com vida. Ao acenderem as lanternas e avistarem o veículo completamente retorcido, todos que vissem teriam o mesmo pensamento. Ao chegarem perto da cabine do caminhão,
encontraram o motorista preso entre o volante e a encosta do estofado. Todos ficaram boquiabertos ao ver o homem, que estava vivo e que ele só não saiu dali porque estava impedido pelas ferragens. Alguns arranhões, hematomas e dores nas costas pela pressão recebida foram o que aconteceu ao pai do Marcos. Logo no dia seguinte, a família foi à igreja para agradecer pelo milagre. Foi no final dos anos 90 que esse fato aconteceu. E até hoje, quando as pessoas passam pelo local do acidente e verificam a altura de onde o caminhão havia caído, dizem que aquele homem foi realmente salvo por uma intervenção divina. O tempo foi passando e aquela família conseguiu um empréstimo bancário para comprar um novo veículo de transporte. E após mais alguns anos de trabalho, o pai do Marcos aposentou-se. Já os filhos não quiseram seguir os passos do pai e cada um deles aderiram a uma profissão diferente conforme foi relatado pelo próprio Marcos. O pai dele, após a aposentadoria, começou a se sentir incomodado com a falta de suas viagens e acabou buscando a alegria no vício da bebida e começou a beber. No início, seu consumo era moderado, porém com o tempo foi aumentando. Aquele pai que era tão presente no meio familiar, agora passava a maior parte do seu tempo junto com os amigos nos bares da cidade. Aquele homem que antes era tão trabalhador e preocupado com o futuro dos seus filhos, estava agora entregue à escravidão da bebida. Enquanto consumia suas doses, ainda brincava, dizendo que precisava dar um gole ao anjo que o ajudou na noite em que havia sofrido o acidente na estrada. Ele jogava uma pequena quantidade de bebida do seu copo na porta do bar e falava: "Essa é para o santo." Agora, aquele homem já não ia mais para a igreja, e quando levava a esposa e os seus filhos ainda pequenos, ele ficava em algum barzinho, esperando a reunião acabar. Certa noite, ao voltar sozinho para a casa debaixo de uma forte chuva, o pai do Marcos relatou que, enquanto dirigia, percebeu que um homem vestido de terno e chapéu branco havia se sentado ao seu lado na cabine do automóvel. Ele disse que não conseguia virar a cabeça e olhar para aquele estranho que estava ao seu lado. Então ele começou a perder a direção e entrou numa estradinha de terra lamacenta. Ele ouviu uma voz que dizia que ele iria receber uma lição para nunca mais fazer piadinha com os santos. Após ouvir aquelas palavras, o veículo caiu no atoleiro e ficou ali até o amanhecer. O motorista ainda tentou remover o veículo, colocando pedras embaixo dos pneus, mas devido à quantidade de barro naquele local, o seu trabalho foi em vão. No entanto, algo mais assustador aconteceu ali. Enquanto o motorista estava abaixado e colocando pedras sob as rodas, ele viu um homem de branco vindo em sua direção. O que era estranho era ver aquela assombração caminhando no barro sem sujar sua roupa. Antes que tivesse tempo para se levantar e correr de volta para dentro do veículo, ele viu o homem de branco agredindo violentamente as suas costas com o som de uma vara fina, cortando o ar. Assustado, o motorista saiu correndo de volta pelo caminho que havia vindo, até encontrar o caminho de volta para sua casa. O motorista estava muito embriagado e talvez tenha inventado aquela história para esconder a vergonha de ter errado o caminho e também para não revelar que havia caído na lama e havia se machucado as costas. Mas somente ele sabe a verdade. Aquela história do pai fez Marcos pensar na existência não somente de anjos bons, mas também de anjos do mal. Ele se lembrou de uma vez ter visto algo na igreja que falava sobre os anjos rebeldes, e esses pensamentos começaram a assustá-lo, causando pesadelos durante a noite. Naquele dia, o menino pediu à sua mãe que o deixasse dormir na sala para poder assistir a um programa de televisão. A mãe consentiu e até se levantou para desligar a televisão,
Após o garoto adormecer, vale lembrar que durante o jantar naquela noite, eles comeram uma sopa de mandioca com costela de boi, muito conhecida como vaca atolada. O menino até reclamou que a comida estava muito salgada e acabou mesmo assim comendo em excesso, que durante a madrugada o garoto acabou acordando com a boca e a garganta seca. Ele estava com muita sede e antes de se levantar, sentou-se no sofá onde estava dormindo e ficou olhando durante alguns segundos para um quadro que tinha a imagem de um anjo em pé com duas crianças brincando em sua frente. Parecia até que um anjo as protegia, para que elas não caíssem em um abismo. O Marcos começou a pensar se o anjo que supostamente protegia as crianças, por que não era ele que ficava de costas para o abismo? Na pintura, o anjo estava posicionado atrás das crianças e brincava perto de um lugar perigoso para elas. Em um certo momento repentino, o anjo começou a se mover, dando a impressão de que ele queria era empurrar as duas crianças para que elas caíssem no barranco. Estava escuro, então Marcos não conseguia ver claramente, mas as crianças estavam tentando fugir enquanto o anjo as cercava com suas asas. Aterrorizado, Marcos gritou por socorro e logo percebeu a chegada do seu pai. Mas o seu pai estava meio que embriagado do dia anterior e mal conseguia se manter em pé. Quando Marcos mostrou o que estava acontecendo, o homem olhou e viu o anjo batendo suas asas enormes e escuras que quase não cabiam na sala, enquanto saía do quadro e pulava sobre eles. Assustado, o homem tentou correr, mas escorregou e bateu a sua cabeça na parede, desmaiando ali no local. Logo em seguida, a mãe do Marcos veio correndo e, ao acender a luz, viu seu esposo caído e o filho imóvel no meio da sala, parecendo uma estátua. Foi nesse momento que a filha do casal também chegou e começou a chorar ao ver o pai naquela situação. A mãe pediu para que a filha ajudasse o seu irmão enquanto ela cuidava do esposo, que já estava voltando à consciência após tomar conhecimento do ocorrido. A mulher levou o quadro até o quintal, despejou um frasco de álcool sobre ele e ateou fogo. Depois ela trancou a porta e todos foram dormir no mesmo quarto naquela noite. E ao amanhecer, saíram de casa e viram que nas cinzas daquele quadro ainda era possível enxergar a figura assustadora do anjo. O Marcos disse que a sua mãe e a sua irmã não viram o que havia acontecido e ele ficou com uma certa dúvida. Será que foi somente um sonho ruim? Afinal, eu estava com o estômago pesado após o jantar. Mas como explicar a visão que o meu pai teve? Teria sido uma ilusão causada pelo efeito da bebida? Bom, o Marcos nunca encontrou uma resposta, mas uma coisa é certa: eles nunca mais fizeram outro quadro igual àquele.